Já! Esse é mais um episódio do Você Pode Ser Mais, o podcast que te impulsiona. Eu sou Polly Rezende, mentora impulsionadora de mulheres e negócios femininos. E hoje estamos aqui com Eli Dias, que é terapeuta em foco na neurociências, com foco na neurociências. Eli, primeiro fala pra gente, quem é a pessoa Eli? Olá, Polly, obrigada pelo convite. Eu sou Eli Dias, pedagoga de formação, terapeuta com foco em neurociência e estudante de psicanálise. Sou uma mulher comum que veio de baixo, mãe de 4 filhos. Hoje trabalho com mulheres, né? O meu foco é mulheres, principalmente mães atípicas, que precisam hoje muito desse suporte com a questão do emocional, trabalhar a mente, porque elas têm uma carga muito pesada. Então, hoje, o meu foco é com essas mães. Tenho outras pacientes? Tenho, mas o foco maior é com essas mães. Como é trabalhar com a neurociências, né? São técnicas, né? A gente trabalha com técnicas e também com imersões, né? A gente leva a pessoa a se conhecer melhor. O autoconhecimento é muito importante num momento que elas estão passando, um momento que todas as mulheres, nós mulheres, passamos. Então, para mim, entrar com essa área da terapia, para mim, foi porque eu tive o meu momento, eu tive um burnout, então eu precisei passar por terapia e acabei me identificando muito, né? E também querendo impulsionar outras mulheres a se autoconhecer, a melhorar, né, a sua autoestima. Hoje eu percebo que a maioria das pacientes que eu tenho, o problema é muito da autoestima, né? A autoestima baixa demais, o sofrimento acaba trazendo isso para nós mulheres. Então, o meu foco é esse, né? Gosto do que eu estou fazendo. Hoje trabalho online, né? Mesmo assim, criei um espaço acolhedor, mesmo sendo online, criei um espaço acolhedor para essas mulheres. Elas têm pouco tempo que eu tô há 6 meses trabalhando como terapeuta, já consegui ver ótimos resultados, né? Mulheres se autodescobrindo, se conhecendo melhor, tentando fazer da sua vida, da sua caminhada mais leve, porque tem sido difícil para essas mães. E é isso. Eu passei por alguns momentos na minha infância, então, assim, hoje eu ajudo a quebrar ciclos. Maravilha. Porque Necessário. muito necessário. Polly, muitas mulheres traz da sua infância sem perceber, às vezes, eu mesma, né, falava assim, não, que não me causa mal nenhum. Só que eu percebi o quê? E a gente leva isso para a vida, a gente leva isso para nosso casamento, a gente leva isso para a criação dos nossos filhos. E é o que tem acontecido com a maioria das mulheres. Eu vim de uma família de abusos emocionais, abusos sexuais, e que não foram só comigo. Há pouco eu descobri que foram tias, foram minha mãe. Então a gente vem descobrindo esses abusos e aí a gente precisa ressignificar. Então eu ajudo a ressignificar histórias, eu ajudo a essas mulheres a se encontrarem, a ir procurar e encontrar. E sempre as respostas estão dentro da gente mesmo, né? Exatamente. Você trouxe aí pontos assim riquíssimos, né? Que é essa quebra de padrões, essa quebra de ciclos e a gente inconscientemente, Sim, né? sim, Então a sim. neurociências tem muita ferramenta para a gente trabalhar esse Sim. inconsciente, né? Inconscientemente a gente vai apenas repetindo. Exatamente. Então o seu trabalho ele vem para justamente dar um basta, né? Quebrar. Vamos agora viver de outra forma. É mais ou menos isso que eu entendi? É exatamente isso. Eu tenho feito alguns trabalhos, Polly, também em escolas, né? Palestra e tal, por conta da questão de crianças estarem sofrendo, né? Não sabem dizer o que sente, mas que quando a gente chama as mães para conversar,
Aí a gente percebe, né, que tá lá, tá em casa, tá na repetição de ciclos que precisam ser quebrados, porque você vai construindo. Eu faço um atendimento e essa mãe, ela me trouxe algumas situações vivenciadas por ela na infância. Sempre dizendo: "Você não pode, você é feia, você não é capaz, você nunca vai chegar lá". E ela, como mãe, hoje, ela impulsionou seus filhos de uma maneira diferente, ou seja, ela quebrou o ciclo. Ela diz aos filhos que você pode, mesmo sendo uma mãe atípica, o filho ser atípico, ela tá lá: "Você pode, você é capaz, você chega lá, nada vai lhe barrar". E hoje eu trabalho com ela, na verdade, a criança interior dela, que ela ainda sente, né, ela tem a mágoa, ela conseguiu impulsionar os filhos, porém ela ainda tem aquela mágoa. Ela traz aquilo com ela de que ela não pode, ela que não consegue. Ou seja, ela quebrou o ciclo com os filhos, mas ela ainda está com o processo dela e que eu estou ajudando e que sei que ela vai vencer. Ferida ainda mora ali, né? Sim, 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 sim. Porque às vezes você não repete o ciclo. Às vezes você não faz, porque você passou aquilo, mas você tem a consciência de que você não vai agir da mesma forma. Porém, a ferida tá ali, né? Você tá de uma forma ou outra, você cutuca de vez em quando, traz aquela dor à tona. E aí isso precisa ser curado, isso precisa ser transformado, ressignificar a história dessa mulher, dessa mãe. Tem gente que fala assim: "Ah, por que você escolheu mulheres?". Porque as mulheres são as que mais escondem o que sente para o outro. Porque ela cuida do outro, cuida do filho, cuida do marido, cuida do trabalho, mas ela não cuida de si. Ela não olha para si. Eu estou trazendo isso hoje para elas. Preciso que elas olhem para dentro delas, eu preciso que elas consigam transformar a vida delas a partir de agora, a partir daí para frente. Elas sigam o caminho delas. Historicamente, a mulher aprendeu a ser cuidadora, né? A cuidar, não aprendeu a se cuidar e nem a ser cuidada. Então, quando tem esse ponto, né, de a gente mostrar para elas que elas podem ser cuidadas, que elas devem também ser cuidadas e cuidar de si, chega a ter aquele choque, né? Não, mas eu não tenho tempo, mas eu não posso, né? Mas é a velha história lá do avião. Primeiro coloque a sua máscara, para depois você colocar a máscara no outro, né? Então, enquanto a gente não aprende a primeiro salvar a gente não vai entender que a gente precisa estar bem para conseguir ajudar o outro. E é esse o caminho, né, que você tenta mostrar para elas. Sim, sim. Eu tento ajudar na caminhada. É o que eu sempre converso com. Elas vêm para a primeira consulta, a gente marca, normalmente é um teste de travas que eu faço, para saber quais as travas emocionais estão mais altas, e a partir daí a gente começa um tratamento, né. E aí eu converso com elas, quando a gente está numa conversa, num bate-papo ainda antes da primeira sessão, elas já me trazem normalmente as feridas. "Ó, Eli, eu tenho hoje eu tô bem, eu tô trabalhando, eu tô, sabe, me desenvolvendo, porém quando eu chego em casa me bate uma tristeza", normalmente alguns gatilhos, né, a gente conhece uma mulher forte, mas que tem muitas feridas atrás disso. Então a gente precisa, eu falo sempre para elas que eu dou minha história como exemplo para elas, eu falo assim: "Ó, eu fui uma mulher que, 4 filhos, mãe solo, eu tinha que fazer faxina para comer no outro dia. Então, eu trabalhava num dia para comer no outro. E assim, mesmo com tudo isso, eu não tinha tempo para sofrer, porque era uma rotina muito corrida. E que assim, sempre foram aparecendo anjos na minha vida, que eu acredito muito em anjos da guarda, em pessoas de luz. Então, sempre apareceram, que me incentivaram, que me impulsionaram: "Você vai estudar, você vai trabalhar, você vai". A primeira vez que eu fui trabalhar de carteira assinada foi para mim um choque. Então, assim: "Você vai estudar, epa, ensino médio só não, você vai fazer faculdade, epa, não, você vai ser coordenadora, não, espera aí". Então eu tô sempre buscando. E isso foi através de curas. Eu precisei curar, eu precisei tratar as minhas feridas,
e buscar a minha menina interior e cuidar dela, porque ela estava lá com muito medo. Já que você trouxe essa menininha aí, o que essa menininha diria pra você hoje ali, depois de toda a trajetória que você, né, já caminhou, que você traçou, de todas as quebras de padrões, possivelmente familiares, que você já quebrou, né? De todo o avanço, de todo o percurso que você fez para se tornar a mulher Eli que você é hoje, que criou 4 filhos com todos esses desafios, né? E que sempre acreditou que podia ser mais. Sempre foi em busca de ser mais. Quando você olha para aquela menininha, se ela tivesse aqui do nosso lado agora, aqui, do meu lado, na sua frente, o que que você diria para ela? Lua, continue com medo mesmo, vai com medo mesmo, que dá certo. Hoje eu digo para ela me diz, quando eu encontro com ela, quando eu tenho os momentos meus com ela, ela me diz: continue, vai com medo mesmo. E é isso, vai com medo mesmo. Você ainda tem esse medo presente em você? O medo faz parte, Polly. O medo às vezes as pessoas têm o medo como uma coisa ruim, mas o medo é o que te desafia. Então, vai com medo. Você tá com um projeto ali. Eu tinha esse projeto já de ter o meu consultório online e fiquei naquela segurando, até que eu falei: "Ó, vou com medo mesmo". E aí quando fui, não me senti mal, me senti bem. Hoje só penso em ampliar, meu horizonte tá lá, sabe. Então assim, vai com medo mesmo, viu. Quando você escuta ali a frase, você pode ser mais, o que que ela representa para você? Você pode ser mais livre, solta, mais poder, pode ser muito mais mulher. A gente está deixando, a gente está escondendo. Então hoje, você pode ser mais mulher, mais forte, vencer os obstáculos, porque não é o que não falta, é obstáculo. Vencer todos. Fala pra gente, pra Eli, o que é ser mulher? Ai, Polly. Vocês vão trazendo assim as coisas, vai me atiçando as curiosidades, sabe? Você pode ser mulher. E o que é ser mulher? Olha, a mulher, hoje nós estamos mais livres, mas hoje para mim ser mulher é ser independente, é você conseguir fazer o que você quer, é você ter a sua vontade e trabalhar em cima disso, não só o que a sociedade vai falar, não só no que os outros vão pensar. Então, para mim, ser mulher hoje, para mim, é você se jogar realmente no que você quer. Você olhar. Para mim, ser mulher é isso. Ser empoderada. Nessa construção da mulher empoderada, né? Que você veio buscando se tornar e que você é hoje. Quais foram os principais desafios que você passou na sua trajetória, que você vivenciou, para que você hoje, né, consegue ter esse poder, para que você hoje consegue realmente mostrar que eu cheguei até aqui, você também pode, né? E você abrir caminhos e impulsionar outras mulheres a também se tornarem essa mulher mais segura, mais independente, com mais poder, né? Com um ser mulher mais vivo dentro delas. Acho que os obstáculos maiores para mim foram as crenças limitantes mesmo, que a gente traz com a gente. Conseguir superá-las, claro, com ajuda emocional, isso é muito importante. Conhecendo, né, o meu eu, o autoconhecimento. Eu acho que é por aí, você precisa se conhecer, você precisa impulsionar também. Às vezes as pessoas, elas esperam muito do outro, o outro te empurrar, o outro te trazer. É importante? É, mas só que a gente precisa querer também. Então, para mim, foi realmente as crenças limitantes, foi muito difícil eu dar a volta por cima disso. Tinha, sabe, não, eu não sou capaz, não. Digo, na minha idade, pelo amor de Deus, não, agora deixo para meus filhos.
Não, eu consegui superar isso, foi com ajuda, realmente. Depois de passar por um processo de terapia, eu consegui enxergar, eu consegui ver que eu posso muito mais. É muito lindo quando a gente vê esse desabrochar, né? A gente entra no processo para a nossa cura e a gente consegue identificar o quanto foi grandioso para a gente passar por aquele processo de cura, de transformação, de autoconhecimento, né? De ressignificação, que você traz muito também essa palavra, né? E o quanto para a gente foi significativo essa mudança. E a gente se Uhum. impulsiona para levar isso para mais pessoas, né? Porque assim, poxa, eu passei por essa transformação tão grande, eu preciso que outras mulheres também Hum, vivam isso. Esse é o legado de Eli? É o legado de Eli. De, até minhas pacientes, elas vê que por algum motivo não podem, aí elas remarcam: "Ô Eli, mas dá para ser essa semana ainda? Eu me sinto melhor depois das nossas mais tranquila, me ajuda". Então, assim, hoje eu percebo o quão importante é uma mulher estar apoiando a outra, uma mulher trazendo para a outra a sua vivência. Eu converso muito com minhas pacientes, não só sobre elas, trago muito exemplos da minha vida, que eu acho muito importante. Elas têm eu trabalho muito com o básico bem feito, sabe, Polly? Uhum. Primeira consulta eu já falo: "Você dorme direito? Se alimenta bem? Faz atividade física?". Tudo isso é muito importante. Começar o tratamento com você. "Ah, não faço", mas vai fazer. E assim, é 100% já estão fazendo, já estão se sentindo melhor. Então, Eli consegue, né, trazer isso com a minha vivência. Eu consigo trazer isso para elas, não só com técnicas, não só com imersões, também a minha vivência. É importante. É quando você exemplifica, né? Fica mais fácil também da outra perceber. Uhum. Muito legal isso de você trazer a importância do autocuidado com a própria saúde, né? Da alimentação, do sono, da atividade física, porque a gente sempre se deixa para depois, né? Ah, eu não vou para academia hoje porque eu tô cheia de compromisso. Ah, eu não vou conseguir dormir bem, né? Enfim, hoje eu tenho que virar à noite fazendo alguma coisa, nananã. E a gente não olha para o quanto é importante a gente ter esse cuidado que a gente tem com o outro pra gente também, né? Então, esse ponto aí é um ponto extremamente importante e que com certeza deve ter impasses, né? Quando Uhum. você começa. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Polly, se você não dorme bem, por exemplo, você não tem uma noite de sono: "Ah, eu durmo cedo, Eli", mas você dorme bem? Porque, assim, dormir cedo, mas você acordar várias vezes na noite, isso já atrapalha a sua noite de sono. Você vai acordar mal-humorada, vai acordar com sua mente bagunçada, porque conseguiu, né. Então não é só o dormir cedo, é 30 minutos antes, as telas. Pegar um livro, se você gosta de ler pelo menos uma página, né. Eu tenho impulsionado as minhas meninas, a lerem. Então eu falo para elas: "Ó, vamos ler". "Ah, mas eu não gosto". Uma página por dia é importante. Então 30 minutos antes, desligar as telas, TV, celular, tudo que você puder. Faça sua oração, meditação, sua leitura, o que você tiver. Sua mente precisa estar livre das telas. As telas hoje têm trazido, não só para as crianças, mas para os adultos também uma dependência muito grande. E as telas é muita informação. Então hoje todo mundo tem TDAH, hoje todo mundo não, hoje você tem muita informação e bagunça muito a sua mente. Então 30 minutos antes, desliga as telas e vai dormir cedo. Acorde cedo, medite, ore, faça o que tiver que fazer antes de se levantar da sua cama. Quando você se levantar, atividade física. Toma aquele café da manhã maravilhoso. "Ai, não gosto de tomar café", toma iogurte, come uma fruta, se alimente, faça um alongamento. Não gosta de fazer academia ali, vai dar uma caminhada. 15 minutos é o suficiente para seu cérebro oxigenar.
e você já ser outra pessoa, ter 3 pulinhos. Então, aí vem a questão da alimentação no horário. Tem a necessidade de comer de 3 em 3 horas? Eu não sou nutricionista, eu já falo para elas: "Procure a nutricionista de vocês". Mas você já se alimentando de 3 em 3 horas, almoço, depois um lanchezinho leve, café no máximo até 18 horas. Por quê, Li? Eu adoro meu cafezinho preto, também adoro. Só que o café, ele trabalha no seu corpo durante 5 horas. Então se você toma o café 18 horas, ele vai estar trabalhando até que horas no seu corpo? Você precisa tomar ele só até 18 horas, no máximo, se puder tomar antes, melhor. E depois ele vai trabalhar no seu corpo, mas na hora do seu sono ele não vai mais estar agindo. Então, café, no máximo até 18 horas. Aí tem gente que: "Ah, eu não consigo dormir se eu não comer alguma coisa". Come uma frutinha, levezinho. Melhor ainda se for um suco, deixe, né, com soninho. A alimentação, o sono e a atividade física é muito importante para começar Uhum. qualquer terapia. Então, meu foco, a primeira sessão eu já falo: básico bem feito. Esse básico bem feito já, assim, acho que eu vou precisar ir pra terapia com ele. Esse básico bem feito já seria, assim, uma rotina ideal, né? Uhum. Mas para a pessoa que precisa estar no trabalho já às 7 da manhã, como é que ela vai acordar cedo, ler, fazer atividade, tomar um café, sentar à mesa? Não cabe na minha rotina, Eli. Então, todas as rotinas você tem como adaptar, Polly. Por exemplo, a atividade física não precisa ser feita pela manhã, se você não tiver o tempo de fazer pela manhã. Você chegou do trabalho, você tem como dar uma caminhada. Ah, ele precisa ser todo dia? Pelo menos 3, 4 dias na semana. Você precisa. Isso vai fazer bem para você, você vai se sentir outra. Pula corda? Não. Então, assim, é necessário que você, todos os dias, exercite não só seu corpo, sua mente. A partir do momento que você faz isso, você está fazendo exercício com sua mente. Eu digo sempre, sã precisa cuidar do corpo também, do sono também. Se você acorda cedo, Polly, para trabalhar, eu espero que você durma cedo, porque é necessário essa noite de, sabe, essas horas, é necessário para você ter um bom desenvolvimento até no seu trabalho, você ser outra pessoa. Então, tomar o café, ó, nem que seja ali seu iogurte na garrafa dentro do carro, mas você precisa. Esse café da manhã, quando você burla o café da manhã, você está burlando o seu próprio sistema, seu corpo. O café da manhã é a refeição mais importante, mesmo que seja uma torrada com um iogurte, com um café, mas nunca só aquele menorzinho, só um café com leite. Você tem que estar pela manhã. Não é só o seu estômago, é a sua mente também. Vai dizer ao corpo, acordei, né? Uhum. Mas a atividade física pode ser feita quando retornar do trabalho. A corda surgiu na minha rotina justamente por conta da falta de tempo, né? Então, quando eu me dei conta que estou criando desculpas para não fazer o que eu preciso fazer, porque a gente tem muito isso, Sim, né? sim, sim. E eu escutei uma frase uma vez que ela martela sempre na minha cabeça quando eu me percebo criando uma desculpa, né? Foi um mentor que eu tive que ele dizia assim: quanto mais você tiver a capacidade de criar desculpas, de criar histórias, mais você está se distanciando do seu sucesso. Mais você está se aproximando de um possível fracasso. Porque você mesmo está criando situações, criando histórias, criando desculpas para não fazer o que você sabe que você tem que fazer, né? Então, a consciência de que você já sabe que precisa fazer, você tem. Aí você cria histórias, cria desculpas, cria justificativas para dar ao seu cérebro uma
desculpinha de não posso fazer, não vou fazer, né? Então, burle esse sistema, né? E aí tinha um outro treinador físico que ele dizia assim: desobedeça ao seu cérebro, desobedeça ao seu cérebro, porque o nosso cérebro, ele foi feito para guardar energia pra gente, né? Então, tudo que a gente vai fazer gastar energia, ele quer burlar o percurso, então desobedeça. E aí foi quando eu, né, me percebi sem fazer nada e disse, não, vou pular corda, porque ninguém vai conseguir ficar 1 hora pulando corda. Exatamente. Mas no que eu tô pulando corda, 20 minutinhos, 10 minutinhos, 15 minutinhos, eu tô ativando justamente todas as células do meu corpo, eu tô acordando o corpo, eu tô movimentando, né? Movimentando, exatamente. E o cérebro da gente, Polly, ele é preguiçoso. Ele se habitua com qualquer coisa. Então, assim, se você criar um hábito, ele mesmo, ele tenta te burlar o tempo todo. Porque ele é movido por você, não é o cérebro que move a gente. Se você colocar uma rotina na sua vida de manhã, de tarde, de noite, você colocar aquela rotina, ele vai se adaptar àquilo. Ele vai começar a proporcionar momentos especiais para aquilo. Então, quando você está deitada, eu, por exemplo, tenho uma flexibilidade de horário. E aí eu falo, não, hoje eu vou levantar 30 minutos antes e vou fazer um exercício. O despertador toca. Então, ele vai te deixando ali. Se você obedecer, se você não seguir, você não falar, não, eu vou levantar, você vai ficar, você não vai fazer. É o que eu falo. Tem uma paciente minha que ela fala, eu não consigo levantar para fazer exercício físico. E se eu não fizer pela manhã, os meninos não me permitem mais, porque aí já é uma rotina. Eu falo com ela, vai precisar burlar o seu cérebro, porque você está acomodada. Você levantava 7 horas, você está se incomodando para levantar 6h30. E aí foi onde ela começou a trabalhar isso. Ela disse que na primeira semana foi difícil, colocou o celular para despertar, e não ia. Ela ligava e dormia. Cansaço, eu super entendo. Só que ela, uma outra semana, depois de eu chamar a atenção, ó, o básico bem feito não está sendo. Ela falou assim, mas eu tô dormindo cedo, tô fazendo não sei o quê, mas o exercício você não está fazendo. Então, o básico não está sendo feito. Você precisa, para você, ser humano, ter seu dia tranquilo, pelo menos emocionalmente, você precisa fazer o básico bem feito. Falei assim, o resto você vai, ó. Pegou e começou. E aí, hoje ela levanta 1 hora antes, não é 30. Ela faz essa academia que é nas praças, né? Sim. Ela vai para a pracinha, que é perto da casa dela, e lá ela faz 40 minutos para casa, que ela gasta 10 para ir, 10 para voltar. Pronto. E vai para casa, ela falou que ela se sente outra. Ela falou, só isso, eu me sinto outra Revitaliza, pessoa. né? Dá energia. Ela e o dizer não, né? Você me ensinou a dizer não. Eu, com certeza. Dizer não também. A gente está acostumada a sempre. Quando não diz sim, vai lá e faz. Mesmo dizendo não, vai lá e faz. E às vezes é necessário você olhar e falar, não. Vai dar. E sem culpa, tá tudo bem também. Você não precisa se sentir culpada por ter. Não. A gente carrega historicamente, né? Essa tal dessa culpa. Exatamente. Por que as mulheres têm tanta dificuldade de dizer não? Eu acho que realmente, Polly, é uma questão cultural. A gente vem de uma cultura desde os nossos ancestrais mesmo. A mulher era muito submissa, a mulher, tudo que dizia ela tinha que fazer. E mesmo quando ela passou a tomar, né, o seu lugar na sociedade, o seu lugar no mundo, ela ainda assim, para agradar, para estar naquele lugar, ela se permitia dizer sim para tudo. E a gente ainda encontra mulheres, até pouco tempo eu era sim para tudo, sim para tudo. E é tão libertador você dizer não. Se todas soubessem como é libertador dizer não. E Diria quando mais você só diz vezes. sim pro outro, você dá o não pra você mesma, né? Exatamente. Você está se enterrando, na verdade. Né? Você passa a ser até desvalorizada. Porque
as pessoas não lhe veem com respeito. Você sabe que você vai fazer, que você vai agir, entendeu? É aquela velha história. Quando eu passei pelo burnout, eu falei assim: "Meu Deus, eu estava numa situação dessa e não percebia", porque eu sempre fui muito proativa, né, muito de se jogar, de fazer, "Não, dá certo, vamos embora". Só que eu comecei a perceber que, as pessoas esperam muito por você, né, e se der certo, se não der certo, aí já não é mais. Então, assim, a gente precisa, o não é muito libertador, é respeitador, é você se dar o respeito, é você se dar o valor, é as pessoas passarem a olhar para você e lhe respeitar verdadeiramente. É isso. Maravilha. Você trouxe aí também na sua fala que, além dos atendimentos, tem imersões. Fala um pouquinho pra gente sobre essas imersões. Tem alguma aí em Então vista? Como é? Quem se interessar, como é para participar? então, as minhas imersões são, eu levo a as minhas pacientes a conhecerem a criança interior, a emergerem no interior delas, irem naqueles fatos eh, mais, eu posso dizer o quê? Mais, tristes, que mais impactaram, que traumatizaram, porque as coisas precisam ser resolvidas. Então é com elas, assim, elas, eu sempre digo: "Olha, vocês vão, é um lugar que vocês estão, se não se sentir à vontade, siga o caminho com elas". Encontram, às vezes, coisas boas e coisas ruins, mas que lá elas conseguem resolver, elas conseguem, se tiver que libertar, se tiver que dizer algo que estava aqui, que não conseguiu, então é o momento delas. Eu tive esse momento, para mim foi muito libertador, para as minhas pacientes também tem sido. Levado elas a tópicos na vida delas que foram impactantes, trouxeram isso para a vida atual. E agora elas estão conseguindo resolver. Na verdade, é uma imersão de resgate. De ressignificação. Hum. Vão ressignificar algum trauma vivido, alguma Ah. ferida, alguma situação que ainda impacta na vida hoje. E às vezes até coisas boas mesmo, mas que naquele momento, não conseguiu reagir. Foi um momento tão especial, mas não conseguiu. E aí tem aquilo com ela: "Poxa, eu estava num momento tão bom e eu não consegui. Por que não consegui?". Eu já estava ali com uma trava, já estava segurando algo. Levo também, vamos lá. Elas conseguem ir, conseguem resolver, conseguem trazer, conseguem proteger, muito mais proteger. Você falou que um dos focos principais para o seu trabalho são as mães atípicas. Você começou atendendo alguma mãe atípica ou por que que surgiu, né? A mãe atípica como um dos focos para o seu trabalho? Então, eu era coordenadora pedagógica. E coordenação acaba que a lida maior é com os pais, né, alunos, pais, professores, mas assim, sempre o atendimento maior é com os pais. Então eu recebia muitas mães, conhecia a história de várias, hoje tenho amigas, eh, uma vida muito sacrificada, né, foi, você ouvir de uma mãe, se eu soubesse ali eu não, então é impactante. E aí, quando eu passei pela terapia, que achei que aquilo era para mim, o meu olhar na hora foi para elas, porque a história de vida dessas mulheres, olhe, elas vivem para os filhos. Dedicação real exclusivamente, né? Vivem para os filhos. É assim, nem cuidar, elas têm tempo.
Então, antes de eu ser terapeuta, eu já trazia isso para elas. Vai cuidar de você, vá pro salão, pegue seu esposo aí, vá dar uma volta no mar, vá ver, vá tomar um açaí, vá no shopping, fique tranquila. Porque a gente percebe que até quando as crianças estavam na escola, a tensão reinava nelas. Elas não conseguiam ter paz. Será que vai ficar bem? Será que hoje vai ter uma crise? Será que eu vou conseguir, não ser chamada? Será que a coordenadora não vai me ligar por algum motivo? Então, o meu olhar focado para as mães atípicas foi realmente na vivência, na coordenação pedagógica, o atendimento a essas mulheres. Aí eu consigo perceber o quanto elas precisam de uma ajuda emocional. Sim, hoje em dia, na verdade, o maternar, ele vem com uma super proteção, né, para os filhos muito grande, né? A gente quer a gente é muita gente, eu sempre gosto de pontuar isso, mas assim, eu, no desenvolver da minha maternagem, né, eu sempre quis ofertar muito mais do que eu tive, né? A gente, de alguma forma, conseguir evoluir um pouco mais do que minha mãe, sim. né? No percurso de vida dela. Então, já que eu cresci um pouco mais do que ela, né? Vou ofertar muito mais do que ela pôde me ofertar. E aí a gente acaba dando uma super proteção, né? Criando de uma forma mais debaixo da asa, querendo dar de tudo, achando que isso é a melhor forma de você, né, mostrar que você está sendo uma boa mãe. E aí, quando você tem um filho que tem necessidades, né, de atenção maiores, acredito, né, não é meu caso, mas acredito que a demanda de você estar ali super protegendo é ainda maior. Então, ela tá o tempo todo, né, só pensando na proteção, no cuidado excessivo desse filho, porque ele tem uma, né, uma dependência mesmo maior, né, desse cuidado. Sim, sim. A gente não pode... A maternidade em si, né? Mesmo que não seja com neurodivergentes, a gente não pode romantizar. Já é muito difícil, principalmente para as mulheres. Então, assim, para essas mães atípicas, é muito mais maçante. São rotinas, né, de terapias, porque existe assim, não é só psicólogo, só um psiquiatra, só, né? É uma equipe multidisciplinar. Eles são acompanhados e às vezes essa equipe, cada dia é um. E cada um em um lugar, né? Então eu conheço mães que elas saem a semana toda. A semana toda e vai fazer terapia, e é dia de psicólogo, e é dia de musicalização, e é dia de... Então elas não param, elas não têm aquele momento, e às vezes estão exaustas, às vezes não se sintam direito. Às vezes, eu falo sempre isso, é tanto cuidado que você até tem um tempinho para você, mas que você prioriza estar ali, olhando. Porque normalmente, eu digo todo dia, para essas mães que têm seus maridos acompanhando, é difícil. A gente tem algumas pacientes solos, que correr para cá, correr para lá, que não tem uma rede de apoio. A rede de apoio é muito importante. Normalmente a família se afasta, então a gente tem que ter esse olhar, né? A família acha que é um problema, acha que não vai poder estar. Então a gente precisa ter esse olhar para essas mães. Não estou generalizando todas, mas a grande maioria é uma carreira solo. Pesada, né? Uhum. Vamos ao momento onde você vai tirar uma cartinha e essa carta, ela não traz um significado pré-determinado, tá? É você que vai dar o significado para essa carta. E eu queria que você trouxesse para essa carta, né, o significado de o que é ser mais para Eli, né? Na trajetória de Eli, no percurso que Eli traçou, né, até aqui, até se tornar essa terapeuta, até se tornar essa impulsionadora de mulheres, até se tornar essa
Vamos dizer assim, que você dá um sacode e acorda as mulheres para cuidarem de si, né? Então, você vai pegar essa cartinha, mostra para aquela câmera ali um pouquinho. Primeiro você vê a cartinha, depois você mostra para aquela câmera e conta pra gente o que essa cartinha representa para você na sua trajetória. Ai, Polly. É, ela simboliza a vida, sabe? Eu tive momentos muito difíceis em minha vida e que se eu tivesse feito uma carta para mim, eu não acreditaria. Estou hoje. E estou muito por mim, porque eu fui atrás. A gente acha os incentivos na vida da gente, a gente acha pessoas que nos impulsionam o tempo todo, que nos empurra para frente. Mas se a gente não tiver a força de vontade, se a gente não tiver o querer, nada funciona. Então, por mais coisas ruins que eu passei em minha vida, eu consegui viver, eu consegui não desistir, porque a vontade vem de desistir, mas essa carta é vida, flores vivas. Então, para mim, é vida. Eu vou dar um pitaco aqui, viu? É a primeira vez que eu dou pitaco. Ela falou inúmeras vezes aqui no florescer, né? Então, ajudando o florescer de outras mulheres, né? De tirar o que tá lá dentro, nas profundezas dessa mulher e que precisa ser ressignificado. E ela tá aqui, bailando em cima das flores, né? Então, é o florescer que ela traz. Eu vejo assim, né? A minha leitura é essa. O florescer que ela traz para a vida de cada mulher que encontra aí, né, com o processo terapêutico de Eli. Então, que você possa florescer muitas mulheres ao longo da sua jornada como terapeuta, que você possa florescer muitas famílias, né, porque quando você trata, quando você cuida da mulher que está à frente de uma família, você não está cuidando só dela, você está cuidando de uma família inteira. Então, a transformação, ela vai sendo exponencial. Não vai ser só de uma pessoa. É daquela pessoa que está à frente de um lar, que está à frente de uma família, que está à frente de outras pessoas que tanto precisam dela. Isso. Obrigada, Polly. Isso mesmo. Isso mesmo. Hoje eu consigo ver a terapia não só como uma ajuda emocional, mas também como uma ajuda familiar. Ajuda todas essas famílias que têm um problema, pode ter certeza que uma pessoa que se move já faz diferença. Exatamente. É muito aquela representação da pedrinha que cai na água. A água tá paradinha, uma pedrinha cai e vai, ó, fazendo ondinha, e essa ondinha vai atingindo todos ao redor, né? Por mais que a gente tenha, quando você trouxe assim, uma pessoa é mudada, a gente tem ali uma pessoa da família que é mais cética, né? Que acha que isso não é necessário, que não é preciso, enfim, né? Até ela vai também... Você começa a mudar os padrões. Com certeza. Você vê isso nos seus atendimentos? Sim, com certeza. Terapia para quê? Eu tenho um casal agora que eu falei, eu não faço terapia de casal, eu não atendo homens. E aí ela, mas eu preciso que ele seja atendido. Não era o que ia o tempo todo, que não acreditava em terapia. Aí ela falou assim, pois é. Porque ele, na verdade, viu a mudança nela. Né? Ele tá agora casado com outra mulher. Exatamente. Então ele mudou, ele quer terapia agora. Quer passar por terapia. Quer evoluir junto, né? Chegamos ao nosso finalzinho. Oh. Para finalizar, eu gostaria que você completasse a frase. Você pode ser mais quando? Quando você se permite. Quando você permite se olhar, se autoconhecer, se desenvolver. Seja mais. Maravilha, Ali. Temos planos futuros? Sim.
Sim, eu tenho projetos, né, com a lei da NR1. Eu quero atender empresas, então estou fazendo psicanálise por isso, porque só quem tem psicanálise pode atuar. Então eu quero levar para as empresas essa cura emocional, né, que é tão necessária. Hoje a gente tem empresas, ambientes tóxicos demais e que esses funcionários nem sempre sair será a solução, porque os ambientes estão doentes. Então a gente precisa ajudar essas pessoas no ambiente delas. Então, o ano que vem, quando isso já for lei, eu quero estar apta para ajudar essas empresas com os seus funcionários, que às vezes perdem funcionários muito bons apenas pela questão mesmo emocional no ambiente de trabalho. Maravilha. E você que passou por um burnout, Exato, penso bem. tem muito o que trazer de mudança e transformação para as empresas e para os funcionários das empresas não passarem pelo que você passou, né? Isso. E continuar com os vídeos, né, porque os vídeos veio da formação que eu fiz. Os mentores sempre falavam: "Olha, os vídeos impulsionam, os vídeos, trazem, né, a questão da pessoa se ver, e aí procurar ajuda". Então, assim, toda semana tem um tema, e eu faço um vídeo por semana e tem viralizado bastante. Eu pretendo continuar com eles. Quebrando a timidez aí. Maravilha. Se você ainda não assistiu nenhum vídeo de Eli, aqui na descrição do nosso vídeo tem o canal dela, né? A página dela, o perfil dela no Instagram. Vai lá e confere esses vídeos que sempre trazem mensagens importantes para o seu desenvolvimento. Esse foi mais um episódio do Você Pode Ser Mais. Se você gostou do que você ouviu e viu aqui, envie esse episódio para quem também precisa ouvir um pouquinho mais do que ele trouxe pra gente. Muito obrigada, Eli. Obrigada, Poli. Obrigada, gente. Fica aí que eu vou tirar uma